Quantas vezes você já atendeu uma ligação de número desconhecido? E se, do outro lado, não havia ninguém, só o som da sua própria respiração, até que alguém sussurra seu nome, como se estivesse do seu lado? A noite parecia comum. Chovia lá fora, e o som das gotas contra a janela era quase hipnótico. Dentro do pequeno apartamento, Mariana ajeitava o cobertor no sofá, procurando algo para assistir na TV. A luz azulada da tela piscava no rosto dela, que parecia cansada, mas tranquila. Era sexta-feira à noite, e ela finalmente teve um tempo para si mesma. O celular vibrou sobre a mesa central. Ela olhou rapidamente. Número desconhecido. Suspirou. Ignorou. Mas a vibração recomeçou, insistente. Ela pegou o celular e encarou a tela. O número não exibe nenhum DDD, nenhum nome, nada. Apenas desconhecido. Por um instante, hesitou. Atender ou não? Com um toque ansioso no ícone verde, ela deslizou o dedo. Alô? Nada. A ligação ficou mudada. Nem ruído, nem chiado. Só silêncio absoluto. Alô? Quem tá aí? E então, veio o som. Quase imperceptível, como se alguém estivesse muito longe do microfone. Uma respiração lenta, profunda, e uma respiração. Mariana. Ela congelou. O nome saiu arrastado, úmido, como se a voz estivesse se esgueirando por um corredor escuro, sujo, vindo direto do fundo de um pesadelo. Quem é? Disse ela, com a voz mais firme do que se sentia. Nada. A ligação caiu. Seu coração disparou. Tentou racionalizar. Talvez fosse um trote. Alguém estava tentando lhe assustar. Ou talvez, alguém conhecido com um número oculto. Voltou a se sentar, mas agora a sensação de aconchego havia desaparecido. Algo naquela conexão parecia errado. Não era apenas o conteúdo, era o tom. Aquela voz não parecia humana. Parecia doente. Morta. E o pior era que ela tinha certeza de nunca ter contado seu número ao estranho. Ele era novo. Tinha trocado de chip há menos de 2 semanas, depois de um problema com spam e golpes. Como aquela coisa sabia seu nome? 10 minutos se passaram. O celular vibrou de novo. Desta vez, uma mensagem. Sem número. Sem envio. Apenas. Você me ouviu. Ela congelou imediatamente, com o telefone ainda nas mãos, os olhos arregalados. A TV ainda estava ligada, mas agora parecia apenas ruído branco. Um zumbido de fundo. Mariana correu até a porta e trancou o trinco com força. Olhou pela janela. A rua estava vazia. Exceto por uma figura, parada na calçada do outro lado da rua. Um vulto. Inerte. Como se observasse o prédio. Como se soubesse exatamente onde ela morava. A figura levanta lentamente o braço apontando em específico. Para o prédio? Não. Na realidade. Para ela. Mariana deu um passo para trás. O celular escorregou da mão e caiu no chão, mas não se desligou. Vibrou de novo. Outra mensagem. Agora, é tarde. Antes que ela pudesse reagir, as luzes se apagaram. O apartamento ficou em completa escuridão. No silêncio, Mariana pôde ouvir novamente a respiração. Mas agora não vem do telefone. Vinha de dentro do apartamento. Ali, com ela. A tela do celular acende sozinha. Desta vez, mostra uma chamada em andamento. Número ainda desconhecido. E na tela, ao invés da opção de atender ou recusar, havia apenas uma palavra piscando em vermelho. Aceitar. E Mariana, mesmo sem tocar no aparelho, vê a ligação ser atendida. Mariana, a voz repete, dessa vez mais próxima. Mais clara. Quase ao pé do ouvido. A porta do quarto se abre sozinha. Um rangido longo, arrastado, como se alguém estivesse empurrando devagar. Ela pega uma faca da cozinha, tremendo.
e vai até o quarto. Está vazio. Mas o celular continua com a ligação ativa. A voz sussurra coisas incompreensíveis agora, como se estivesse rezando. Ou invocando. De repente, a TV se ligou novamente. Mas não há canais. Apenas a imagem de uma câmera de segurança. Em preto e branco. A imagem mostra a sala dela. Mariana está ali. No centro da tela. Mas atrás dela, tem algo. Algo que a câmera vê, mas ela não. Ela se vira bruscamente. Mais nada. Olha de novo para a TV. A coisa está mais perto agora. Ela corre e desliga tudo. TV, celular. Luzes. Tudo. Mas o celular vibra mais uma vez. Uma nova mensagem, antes que a bateria acabe completamente. Eu já estou dentro. Você já se perguntou o que acontece quando você atende uma ligação que nunca deveria ter sido feita? Você já se disse se aquela voz é mesmo humana? Ou se algo fala conosco através das redes, dos cabos, dos sinais? Mariana descobriu da pior forma. E quando ela finalmente descobriu de onde a ligação veio? Já era tarde demais. A cidade de São Paulo parecia diferente à noite. As luzes dos prédios refletiam na garoa fina que nunca cessava completamente, criando um brilho doentio sobre o asfalto. Era como se a própria cidade chorasse, lágrimas ácidas de concreto, tempo e abandono. Num bairro antigo da Zona Oeste, onde casas dividiam espaço com prédios velhos e estreitos, ficava o apartamento de Mariana. Um edifício de 7 andares, erguido nos anos 70, com tijolos desgastados, pintura desbotada e corredores mal iluminados. Um lugar que tinha sido bonito um dia, mas agora era só um vestígio do que já foi. O tipo de lugar onde a escuridão parecia morar nos cantos, onde os elevadores faziam barulhos estranhos mesmo vazios, onde vizinhos não se cumprimentavam, e onde o silêncio tinha sempre algo a esconder. Mariana Costa, 32 anos, morava sozinha desde o fim de um relacionamento traumático. Era assistente editorial de uma pequena empresa de livros jurídicos, um trabalho silencioso, quase invisível, que combinava com sua personalidade. Discreta, introspectiva, com um olhar que denunciava noites mal dormidas. Depois da separação, ela se afastou de quase todos os amigos. Vínculos cortados. Mudou de número. Mudou de bairro. Escolheu aquele prédio justamente pela localização isolada e pelo aluguel barato. Não queria mais ser encontrada por ninguém. Ou, pelo menos, era o que pensava. Seu apartamento ficava no 6º andar, número 62. Um local pequeno, mas acolhedor. Sala com sofá de linho cinza, cortinas pesadas, livros empilhados por todos os cantos. A cozinha era americana, com móveis antigos herdados da avó. No quarto, uma cama de casal com cabeceira de madeira escura, espelhos altos e uma janela que dava vista para um beco vazio entre prédios. A rotina de Mariana era metódica. Acordava às 7 horas, tomava café preto com torrada, pegava metrô até o trabalho, voltava por volta das 18 horas. Sempre sozinha. Sempre em silêncio. Aos finais de semana, evitava sair. Preferia maratonar séries policiais, ler romances antigos ou simplesmente olhar para o teto. Havia um cansaço nela que o tempo não curava. Algo profundo. Como uma rachadura interna que não sangra, mas dói. Mas havia algo mais. Desde que mudou para aquele prédio, Mariana começou a sentir pequenas anomalias em seu dia a dia. Coisas que pareciam insignificantes à primeira vista, passos no corredor quando ninguém estava lá. O interfone tocava e se desligava antes que ela atendesse. O som de alguém andando no andar de cima, mesmo que o último andar fosse o dela. E, mais recentemente, o telefone vibrando à noite, com notificações fantasmas. Ela dizia que era paranoia. O trauma falando mais alto. Afinal, depois de tudo que viveu, um pouco de desconfiança era esperado. Mas, no fundo, ela sabia que havia algo errado. Naquela sexta-feira, tudo parecia normal. O céu estava escuro desde o início da tarde, como se o dia tivesse se recusado a nascer.
O vento frio passava entre as frestas das janelas do corredor do prédio, fazendo um som quase humano. Mariana chegou do trabalho um pouco mais tarde, carregando uma sacola com pizza congelada e uma garrafa de vinho barato. Estava decidida a esquecer aquela semana e descansar. Trancou a porta com 2 voltas na chave, acendeu algumas velas, hábito herdado da mãe supersticiosa, e colocou um som baixinho de piano no fundo. Criou esse ambiente para se sentir menos só. Ao entrar no quarto, jogou os sapatos para o lado, deitou na cama e ficou alguns minutos encarando o teto, que tinha pequenas rachaduras em forma de raízes. O silêncio era quase absoluto, exceto pela música e o ruído do mundo lá fora. Pegou o celular, colocou no modo não perturbe e começou a navegar pelas redes sociais. Fotos felizes de pessoas desconhecidas. Frases motivacionais que não a tocavam mais. Propagandas repetidas. Foi então que viu a primeira notificação em comum. Mensagem recebida. Abra. A tela ficou preta por alguns segundos. Então apareceu uma mensagem. Você está sozinha mesmo? Mariana franziu a testa. Tinha certeza de que o celular estava bloqueado para contatos não salvos. Além disso, como alguém conseguiu enviar algo sem número? Tentou responder, mas a mensagem desapareceu. E junto com ela, o histórico inteiro da conversa. Desligou o aparelho. Respirou fundo. Tentou rir da situação. Talvez fosse um bug. Ou um vírus. Na cozinha, colocou a pizza no forno, serviu uma taça de vinho e sentou-se no sofá. A luz da vela tremia, criando sombras que dançavam pelas paredes. O clima era estranho, mas ela tentava ignorar. A mente, ela sabia, poderia pregar peças. Pegou um dos livros que estava lendo, uma coleção de contos macabros. Abriu a última página marcada, mas antes que ela pudesse retomar a leitura, o interfone tocou. Trililim. Ela olhou para o visor. Não aparecia apartamento. Só um som de linha aberta. Alô? Nada. Quem é? Silêncio. E então, aquele som de novo de respiração. Ela não gostou. De novo não, ela pensou. Era a segunda vez naquela semana. Na portaria não havia câmera, o prédio era antigo. Só áudio. E o porteiro noturno era novo, alguém que mal falava com os moradores. Mas algo disse que não era ele. Voltou para a sala. A pizza queimou. O vinho já estava quente. A vela se apagou em privacidade. E então, o celular tocou. Número desconhecido. Era a primeira ligação. Aquela que abriu o gancho que você já conhece. Mas havia mais coisas que Mariana não sabia. Coisas enterradas no passado, trancadas, negadas. Como as cartas que ela recebeu da mãe nos últimos meses antes da internação. Cartas que falavam sobre vozes no espelho, mensagens do além e figuras no canto do quarto. A mãe de Mariana sofria de esquizofrenia. Ou pelo menos era o que os médicos diziam. Foi internada aos 58 anos, depois de uma crise violenta onde jurava que o telefone da casa estava possuído e que alguém do outro lado insistia em repetir o nome da filha. Mariana tinha apenas 23 anos na época. Ignorou as cartas. Achou que era delírio. Nunca chegou a abrir a maioria. Estavam guardadas em uma caixa no armário. Até aquela noite. Depois da ligação, depois da situação, depois da respiração. Mariana foi procurar a caixa, impulsiva. Sentia que algo estava sendo reativado. Como se a ligação proposta fosse puxada de um fio invisível que conectava presente e passado. Ela achou a caixa. A poeira cobria a tampa. Dentro, bolsas de envelopes, todas com caligrafia de sua mãe. Em um deles, o texto estava sublinhado em vermelho. Eles vêm pela voz. Eles entram pela conexão. A chamada é o portal. Não atenda. Nunca atenda. A letra da mãe tremia, mas era clara. Mariana sentiu um arrepio. As palavras gritadas no papel. Ela pegou mais uma carta. Estava quase rasgado.
Nela, apenas um desenho feito à mão, o contorno de uma figura escura, com olhos ocos e fios saindo da boca, conectando-se a um telefone antigo, de disco. E ao lado, rabiscado com pressa: "Ele me chamou. Agora, ele te quer." Foi nesse momento que Mariana recuperou a respiração, mas desta vez, uma sombra, atrás de si, e não no celular. Virou-se com um pulo. Nada. Mas algo mudou no ar. Como se a presença tivesse se dissolvido no ambiente. Ela trancou tudo. Tentou dormir. Mas o celular vibrou de novo. Última mensagem antes da bateria acabar: "Mariana. Agora você me ouviu." O jogo começou. Enquanto a cidade dormia, enquanto os carros passavam indiferentes pelas ruas molhadas, naquele apartamento uma conexão havia sido estabelecida. Algo atravessou o limiar. Algo que esperou tempo demais para ser ouvido. E agora, Mariana não estava mais sozinha. No dia seguinte, Mariana acordou antes do despertador. Os olhos abriram-se no escuro do quarto, como se algo tivesse sido acordado. Não o som de um alarme, mas uma presença. A escuridão parecia mais densa que o normal. O ar, mais frio. O silêncio, diferente. Tentou acender o abajur. Nada. Nem luz. Nem barulho. Nem sinal de vida no celular. Tudo estava desligado. Morto. Levantou-se devagar, sentindo o chão gelado sob os pés. Abriu uma cortina. A rua estava encoberta por uma névoa pesada, quase surreal, como se o mundo lá fora estivesse acontecendo, suspenso no tempo. Tentou ligar a TV, nada. Tentou a luz, a geladeira. Nada respondeu. Foi até o disjuntor. Tudo normal. Nenhuma peça caída. Então, por que tudo estava morto? Um arrepio subiu pelas costas. Voltou para o quarto, pegou o celular, ainda desligado, e tentou forçar a reinicialização. Nada. Mas quando o colocou sobre a mesa, sozinho, o aparelho acendeu. A tela piscou 3 vezes. Depois, exibiu um vídeo, mesmo sem sinal, sem bateria, sem nada conectado. No vídeo, uma gravação com qualidade de câmera de segurança. Era o interior do apartamento dela. A imagem mostrava o sofá, a estante, a porta trancada. Mariana sentiu o estômago revirar. O ângulo era impossível. Não havia câmeras em casa. No canto da tela, os dados do vídeo marcavam: 3 de fevereiro de 1998. 27 anos antes. Impossível. Na imagem, a sala permanecia vazia por alguns segundos. Então, do lado direito da tela, algo apareceu. Uma silhueta escura, de contornos embaçados. Estava parado. Observando. Não se moveu. Não falou nada. Só observou. E minutos depois, a câmera começou a se aproximar. Lentamente. O vídeo travou antes que o rosto fosse revelado. A tela ficou preta. E depois, a mensagem final: "Você está começando a ver." Durante o dia, Mariana tentou seguir com a rotina. Foi até o trabalho, mas o mundo parecia ter mudado. As pessoas ao redor estavam diferentes. Os rostos dos vagões de metrô estavam apagados, como se faltassem traços, olhos, bocas. Um homem que estava ao seu lado sussurrava algo para si mesmo, em uma língua que ela não reconhecia. Quando ela olhou, ele parou e sorriu, mostrando os dentes, ou o que restava deles. Na editora, quase ninguém apareceu naquele sábado, expediente limitado. Aproveitou para encerrar tarefas pendentes e ignorar os avisos da mente. Mas enquanto digitava, descobriu algo estranho. Cada vez que escrevia uma palavra, o corretor do computador desligava automaticamente letras específicas, formando frases novas, sem sentido, ou quase. Ela digitava: "relatório de revisão." A tela mostrava: "relação de visão." Tentou novamente: "autor desconhecido." O texto mudou para: "ausente conhecido." Frases de jogos mentais. Inversões. Distorções.
Então, o computador travou. A tela ficou estática. E o protetor de tela se ativou, mas, em vez de imagens, mostrou o interior do apartamento dela, em tempo real. Ela estremeceu. Derrubou a cadeira. O susto foi tão forte que um segurança veio ver o que houve. Mariana inventou uma desculpa qualquer, mas sabia que havia algo terrivelmente errado. Aquela imagem era da câmera que não existia. Voltou para casa antes do fim do expediente. Cada passo pelo corredor do prédio parecia ecoar mais que o normal. Os vizinhos, sempre silenciosos, agora mais calmos ou ausentes. Portas fechadas, escuridão nas janelas. Como se ninguém mais morasse ali. No elevador, o botão do 6º andar não acende. Tentou mais de uma vez. Acabou subindo pelas escadas. Cada andar parecia mais escuro que o anterior. No 5º andar, ouviu alguém chorando atrás de uma porta entreaberta. Uma voz infantil, repetindo: "Mamãe, ela tá no telefone. Mamãe, ela tá no telefone." Arrepios tomaram seu corpo inteiro. Passou rápido. Queria chegar em casa. Sentir-se segura. Mas já não havia segurança em nenhum lugar. À noite, o celular voltou a ligar sozinho. A bateria, que estava zerada, agora marcava 66%. A tela exibiu um novo contato salvo: você. Sem pensar, ela abriu o contato. Havia uma mensagem de voz. Ela ouviu. A voz era a mesma. Chorando. Suplicando. E no fundo da gravação, uma voz masculina, grave, dizendo: "A chamada foi aceita. Agora, o preço será pago." O celular travou e reiniciou. Ao voltar, havia um novo aplicativo instalado. Um ícone em preto, com um símbolo de disco telefônico antigo. Nenhum nome. Ela tentou deletar. Não conseguiu. Tocou no ícone, contra sua vontade. O app abriu uma única tela, com uma contagem regressiva. Próxima ligação, 2h37 da manhã. Faltam 4h17. E abaixo, um botão desabilitado com a palavra "receber". Ela desligou o celular. Jogou dentro do micro-ondas, trancou e ficou andando pela casa, com medo até da própria respiração. Às 2h37 da manhã, exatamente no horário marcado, o telefone da casa, um fixo antigo que ela nem usava mais, tocou. Ela congelou. O som foi como um soco no estômago. Não havia razão para aquele telefone funcionar. Não estava nem conectado. Ela estava tremendo, o coração batendo como um tambor. Atendeu com mãos trêmulas. "Alô?" Do outro lado, a própria voz dela respondeu. "Ele entrou. Você deixou." Ela largou o telefone, correu para o quarto e se trancou. A luz falhou. O som do telefone continuou do lado de fora, agora com chiados entre cada toque. E então, silêncio. Por minutos eternos. Mas havia algo novo no quarto. Um cheiro. Algo entre mofo, carne úmida e metal queimado. Percebeu algo se escondendo atrás da cortina. Ergueu a faca de cozinha que havia deixado ali, por precaução. Com um só movimento, retirou a cortina. Nada. Mas no vidro da janela, escrito com os próprios dedos embaçados, estava uma mensagem. "Ainda não é hora. Mas eu vejo você." Ela caiu de joelhos. Chorou. Rezou. Implorou pela normalidade. Mas não havia mais volta. Nos dias seguintes, os eventos se intensificaram. Mariana começou a ver reflexos distorcidos nos espelhos. Imagens de si mesma com olhos negros, com boca aberta em um grito lamacento. Começou a ouvir vozes bem-vindas das tomadas, do ralo da pia, dos alto-falantes da TV, vozes que chamavam por ela. Vozes que souberam coisas sobre sua infância, seus segredos mais íntimos. Começou a perceber marcas nos braços, hematomas com forma dos dedos. Arranhões nas costas. Cortes que apareciam enquanto dormia.
A cada conexão perdida, o número mudava. Primeiro, um número comum. Depois, um número com prefixo inexistente. Depois, um número feito apenas de zeros. Depois, sem número algum. Apenas o símbolo estranho. O celular passou a vibrar mesmo desligado. Às vezes, ela ouvia a voz dele do lado de dentro do aparelho, como se estivesse preso ali, arranhando para sair. Numa madrugada, foi até o banheiro e viu algo completamente impossível. O espelho, ao invés de refletir o banheiro dela, mostrava um quarto escuro, com paredes sujas de sangue, e uma versão dela mesma, amarrada, gritando em silêncio, olhando fixamente para fora do espelho. Foi o suficiente para que Mariana quebrasse o espelho com as mãos. Se cortou. Sangrou. Mas a imagem sumiu. Ou não. Ao olhar para a poça de sangue no chão, viu que a poça se mexia, formando letras. A chamada não foi encerrada. Agora, Mariana está convencida de que atendeu algo que não era humano. E que cada chamada é um ritual. Cada ligação perdida, uma abertura. Cada sussurro, uma chave. E que, em breve, o que quer que esteja do outro lado do fio, vai atravessar. A noite caiu sobre a cidade como uma cortina de luto. A garoa persistente molhava os paralelepípedos da rua, refletindo os postes como velas trêmulas em um funeral. Mariana estava no chão da sala, sentada com as costas contra a parede, abraçada às pernas, olhos fixos na porta, rodeada por velas. Não dormia há 2 dias. Não comia há 1. E o que restava de sua mente racional estava por um fio. O celular estava em cima da mesa, virado para baixo, envolto em sal grosso, arruda, e velas que já se apagaram por conta própria. Um pai de santo que ela encontrou online sugeriu aquele ritual. Mas no fundo, Mariana sabia, era inútil. Ele já estava lá. As paredes da casa começaram a suar. Literalmente. Pingos escorriam pela tinta como lágrimas, deixando manchas escuras, fungos, manchas em forma de olhos. O ar estava denso, quase líquido, como se a atmosfera tivesse sido absorvida. O telefone tocou. Mas não o celular. O fixo. Aquele que estava desligado do cabo havia meses. Dessa vez, ela não hesitou. Levantou-se como uma marionete puxada por fios invisíveis, foi até o aparelho, e atendeu. Alô? Sua voz saiu fraca, como se estivesse falando através da água. Do outro lado, silêncio. Depois, um som de algo rasgando. E uma voz. Não uma. Muitas. Você abriu. Você aceitou. Você é o caminho. Ela tentou falar, mas a garganta travou. Não era mais dona do próprio corpo. A mão começou a tremer violentamente. O telefone caiu no chão e continuou funcionando. A voz mudou. Agora era dela mesma, mas distorcida, como se falasse debaixo d'água. Você está ouvindo? Uma frequência certa. Entre os sinais, entre os gritos. É aí que ele vive. De repente, todas as luzes da casa acenderam ao mesmo tempo. Depois apagaram. E então, o espelho do corredor se acendeu. Sim. Ele acendeu. Como se estivesse sendo iluminado de dentro para fora. Mariana se virou lentamente, o coração quase parando. No espelho, ela não via seu reflexo. Via seu apartamento. Mas diferente. Com as paredes pretas, como carvão. Os móveis cobertos de lençóis sujos. E uma figura no centro. Uma versão dela mesma. Sem olhos. Sem boca. Só uma pele lisa, esticada. E da palma da mão, pendia um fio telefônico, que entrava direto na parede. A versão distorcida e incomum do braço era direcionado para Mariana. E então, começou a andar, dentro do espelho. A cada passo, o vidro tremia. E então, ela parou. Um brilho. Um sorriso rasgado, impossível. A pele se abriu do nada, revelando uma boca cheia de dentes de metal. E atravessou. O vidro se quebra com um estrondo.
Estilhaços voaram em câmera lenta, e a figura caiu no chão da sala, contorcendo-se como um encaixe gigante, os membros longos e dobrados em ângulos antinaturais. Mariana congelou. Correu para o quarto, trancou a porta, empurrou o armário na frente. Mas o celular vibra. Mesmo com a bateria descarregada. Na tela, uma chamada em andamento. Nome do contato, eu. Duração da ligação, 6 minutos e 66 segundos. E o áudio começou a vazar sozinho, mesmo sem ela atender. No viva voz, a própria voz dela, desesperada, repetia: desliga, desliga, desliga. E então uma voz masculina entrou, abafada. Não adianta. Você já está do outro lado. Nesse instante, o teto começou a pingar sangue. Sim. Gotas densas, quentes, que caíam ritmadamente, como se vissem do corpo de algo que se arrastava pelo andar de cima. Mas Mariana morava no último andar. Ela olhou para cima e viu uma rachadura se formando. Então, um dedo saiu por ela. Um dedo humano, sujo, com uma unha preta e esticada. Depois outro. E outro. Uma mão inteira atravessou o teto. Ela criou com todas as forças e correu para a varanda, tentando escapar. Lá fora, a rua estava deserta. Mas todos os postes piscavam no mesmo ritmo. Um padrão. Como um código Morse. Quando ela olhou com mais atenção, percebeu, as luzes estavam piscando uma palavra. Mariana. 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 A cada piscada, o nome se repete. Como se o mundo inteiro estivesse gritando. Então, todas as janelas do prédio acenderam ao mesmo tempo. Mas não havia pessoas. Havia figuras distorcidas. Em cada janela. Cada uma com um gesto diferente, uma chorava, outra gritava, outra se enforcava, outra tinha os olhos arrancados. Um coral de horrores refletido em vidros. Ela caiu de joelhos, enlouquecida. O celular caiu da sua mão e começou a tocar sozinho. Do viva voz, uma nova voz falou. Feminina. Familiar. Filha, era a voz da mãe. Mãe? Ela sussurrou, em prantos. Ele veio para mim também. Eu não resisti. Mas você ainda pode. A voz foi interrompida por um som grotesco. Como alguém sendo engolido. Depois, silêncio. E então, um novo som. Algo que vinha de dentro dela. Do seu próprio ouvido. Como um chiado. Um zumbido. Como se alguém estivesse falando dentro da cabeça. Ela tentou gritar, mas não saiu assim. Sua cabeça começou a doer. A boca formigava. Correu para o banheiro, acendeu a luz. E ali, no espelho estilhaçado, viu o impensável. Um fio telefônico saiu da própria garganta. Sim. Um cabo preto, enrolado, saiu de dentro dela, como se algo estivesse tentando se conectar diretamente com o corpo. Ela tentou puxar. Não tinha fim. O fio parecia vivo, como uma veia. E então ouviu uma última voz, vinda de todos os lados da casa ao mesmo tempo. A chamada foi aceita. A linha agora é direta. Com o inferno. As paredes começaram a tremer. Quadros caíram. O chão rachou. No centro da sala, abriu-se um buraco negro, feito de sombras em movimento. Dele, saiu o som de milhares de vozes ao mesmo tempo, rindo, chorando, amaldiçoando. E dele, alguém começou a sair. Uma figura coberta por fios, feita de partes de corpos fundidos com tecnologia obsoleta. Telefones antigos grudados à pele, rostos colados como membranas macabras, olhos substituídos por botões de chamada. A entidade sussurrou. Ela me atendeu. Agora ela será meu canal. Mariana tentou correr. Mas seus pés já estavam presos ao chão, como se raízes de cabo telefônico estivessem brotado por baixo. Ela tentou uma última vez. E o som da própria voz foi falado pela entidade. Silêncio. Tudo escureceu. Minutos depois.
O apartamento estava em paz. Nada mais tremia. O ar estava leve. Mas Mariana não estava mais lá. No lugar onde ela esteve pela última vez, um telefone preto antigo, de disco, descansou no chão. Um sino tocou. A tela do telefone piscou com uma única palavra: próximo. Em outro bairro, uma nova mulher recebe uma ligação. Número desconhecido. Ela atende. Alô? Silêncio. E então? É você, Mariana. 12 dias depois do desaparecimento de Mariana Costa. O apartamento 62 continua vazio. Do lado de fora da porta, um aviso em folha sulfite presa com fita. Unidade inventário, aguardando novo morador. A tranca da porta foi trocada. Os móveis foram removidos. O lugar foi limpo, pintado. Mas há algo de errado. Um cheiro que insiste em voltar, vindo das tomadas. Um zunido que se intensifica à noite. E o telefone preto, aquele telefone antigo que ninguém sabe de onde veio, ainda está ali. Nenhum dos zeladores tem coragem de tirá-lo. Dizem que, nas madrugadas, ele toca. Sempre no mesmo horário, 2h37. Mas ninguém atende. Ninguém, ainda. O investigador Daniel Varela, da 3ª Delegacia Distrital, é o encarregado do caso de desaparecimento. Aos 47 anos, cético e metódico, tem fama de resolver os casos mais difíceis com base em lógica. Mas esse caso o consome. Ele já viu de tudo: corpos mutilados, seitas suburbanas, assassinatos em série, mas nada se compara ao que encontrou no apartamento de Mariana. O relatório oficial diz que ela simplesmente evaporou. Não há sinais de arrombamento. Nenhuma digital que não seja dela. Câmeras de segurança do prédio mostraram ela entrando, mas nunca saindo. E não há sinais de que alguém mais esteve no local. A única anomalia é o celular. O aparelho de Mariana foi encontrado na pia da cozinha, com a tela ligada, mas sem sistema operacional instalado. Apenas uma tela estática, com símbolo vermelho piscando, um disco telefônico girando, ao contrário. Daniel levou o celular para análise técnica. O perito digital, horas depois, apareceu transtornado. Disse que, ao conectar o celular no computador da perícia, o sistema de som começou a emitir um áudio em loop. O áudio era simples. A voz de Mariana, repetindo uma única frase. A ligação não terminou. Enquanto isso, em um outro bairro da cidade, uma nova moradora entra em seu apartamento. Seu nome é Clara Menezes, 29 anos, recém-formada em medicina. Vinda do interior. Empolgada com um novo emprego no Hospital das Clínicas. Encontrou o apartamento pela internet. Valor ótimo. Condição excelente. O antigo morador havia sumido, disseram, mas Clara não se importou. Era São Paulo. Essas coisas aconteciam o tempo todo. Ela entra no apartamento 62 sem saber que está pisando na boca de um abismo. Nas primeiras horas, tudo parece normal. Até que, à noite, algo incomodava. Um eco estranho na sala. Um som grave vindo da parede. Ela aproxima o ouvido e ouve um chiado. Como rádio fora de estação. Mas com um detalhe que gela sua espinha. Há palavras no meio do ruído. Sussurros. E então, uma frase clara, como um fio puxado direto da garganta do inferno. Você já está ouvindo. Clara se afasta. Racionaliza. Talvez seja um encanamento. Talvez vizinhos vendo TV alta. Vai dormir. Mas às 2h37 da madrugada, o telefone preto antigo toca. Ela acorda com um som estridente. Não sabe de onde vem. Segue o som até o fundo da sala, onde encontra o telefone, sobre o chão, no canto. Aperta o botão para atender. Alô? Silêncio. Ela repete. Alô? Então, a voz responde. Mariana? Clara paralisa. Não, aqui é Clara. Você não desviou do atendimento, Clara.
A ligação cai. Ela deixa o telefone no chão, tremendo, tentando entender o que foi aquilo. No dia seguinte, pergunta ao zelador sobre o telefone. Nunca vi esse aparelho antes. Se eu fosse você, jogava fora. Ela tenta. Mas, à noite, o telefone está de volta. No mesmo lugar. Limpinho. Como novo. E o nome na etiqueta, que ela tinha escrito Mariana, agora mostra. Clara. De volta à investigação. O detetive Daniel Varela decidiu visitar a mãe de Mariana, internada há anos num hospital psiquiátrico afastado da cidade. Não foi antes porque ela estava sedada e não recebia visitas. Mas ao chegar lá, descobre algo estarrecedor. Ela faleceu há 2 semanas. Data da morte, 3 de fevereiro, a mesma data que apareceu na gravação impossível no celular de Mariana, datada de 1998. No prontuário médico, uma observação em vermelho. Paciente falava sobre vozes recebidas do telefone. Dizia que estava ouvindo a filha gritar por dentro dos fios. Apresentava comportamento compulsivo de girar o dedo em movimentos circulares, imitando um disco telefônico. Na cela acolchoada, onde esta mulher viveu seus últimos anos, há algo rabiscado nas paredes, centenas de vezes, com a unha, com sangue, com pedaços de madeira. Não atende. Não atende. Não atende. E entre todas essas frases, um nome aparece escrito apenas uma vez. Ele. O detetive Varela volta para casa. Cansado. Confuso. Perturbado. Tentou relaxar. Mas algo incomodava dentro do bolso do paletó. Não se lembrava de ter colocado aquilo ali. É uma fita cassete. Rótulo rasgado. Só uma palavra escrita em caneta borrada. Ouça. Ele nem tem mais toca-fitas, mas encontra um no fundo de uma gaveta. Conectado. Reproduzir. A fita chia por alguns segundos. Depois, vem uma gravação. Voz de mulher. Ele viaja pelas linhas telefônicas. Ele ouve tudo. Ele é o eco do que foi esquecido. Um dia, todos atenderão. Depois, uma sequência de vozes, como se centenas de pessoas gritassem ao mesmo tempo. E, por fim, o som de um telefone antigo tocando. A fita trava. E no visor digital do toca-fitas, aparece algo impossível. Próxima ligação, para você. O telefone fixo da casa, que ele nem poderia estar conectado, toca. Enquanto isso, no apartamento 62, Clara começa a perder a razão. A ligação se repete toda noite. A voz muda. Às vezes é uma criança chorando. Às vezes é a voz da própria Clara dizendo coisas que ela nunca falou. Espelhos mostram reflexos que não são dela. Ela ouve pela primeira vez uma risada de Mariana, ecoando dentro da parede. E então, finalmente, a revelação vem. Na madrugada, o telefone toca de novo. Clara atende. Quem está aí? A voz do outro lado responde, calma. A chamada nunca terminou. Só mudei de canal. Que canal? Ela pergunta. E a resposta? O seu corpo. Clara sente algo dentro de si. Como se algo se conectasse por dentro. Ela desmaia. E sonha. No sonho, está em uma sala escura. No centro, um telefone preto. Ela atende. E do outro lado, Mariana sussurra. Ele entrou por mim, e agora está em você. Como eu paro isso? Clara chora. Você não para. Você passa adiante. Ela acorda no chão. Tonta. Confusa. O celular, agora ligado, mostra uma nova notificação. Contatos, 666. Primeira ligação encaminhada com sucesso. Próximo número, aleatório. Ela vê seu próprio reflexo sorrir. Mas ela não era quem sorria. No final, Mariana não foi a primeira. Nem Clara será a última. A entidade, seja lá o que for, vive entre os sinais.
Cada chamada perdida. Cada número desconhecido. Cada alô? No vazio. É uma porta. E um convite. Um ritual moderno. E o mais assustador é que nós mesmos carregamos os instrumentos do culto. Celulares. Caixas de som. Telefones modestos. Fones de ouvido. Todos são canais. Todos são portais. Você já recebeu uma ligação de número desconhecido? Acha mesmo que foi só engano? O que não era nada? Ou será que você só não atendeu a tempo? A chuva finalmente cessou. A cidade amanheceu coberta por um silêncio úmido, como se o tempo tivesse segurado a respiração após algo terrível acontecer. As ruas molhadas refletiram os prédios cinzentos e pessoas apressadas, alheias ao terror que se desenrolava discretamente, longe dos holofotes, mas tão real quanto o concreto sob os pés. Na caixa de mensagens da delegacia, mais um boletim de ocorrência registrado. Outro desaparecimento. Mulher. Sozinha. Idade semelhante à de Mariana. O padrão se repete. Sem sinais de arrombamento. Sem testemunhas. Sem rastros digitais no mesmo endereço de Mariana, exceto um celular travado em uma única tela. Ligação em curso. Duração, 666 horas. Nos bastidores do mundo moderno, algo se alimenta de nós. Não de carne. Não de sangue. Mas da nossa atenção. Do nosso medo. Ele vive nas brechas dos sinais, nas distorções da rede, nos chiados entre palavras. Um ser que não veio de outro mundo, mas talvez de um arquivo infectado de realidade. Uma falha que tomou forma. Um erro que ganhou consciência. E agora, ele tem um nome. Não é um nome tradicional. Não algo que possa pronunciar em voz alta. Mas um símbolo. Um disco girando em uma ligação sem fim. Um número que nunca aparece. Uma sugestão que conhece seu nome, mesmo que você nunca o tenha dito a ninguém. Você acha que histórias como essa são apenas ficção? Você acredita que tudo o que escutou foi só uma invenção criativa? Pois saiba, essa história foi construída a partir de relatos reais. De arquivos esquecidos. De registros apagados da nuvem. De chamados não respondidos. Talvez você tenha sido um deles. Quantas vezes o seu celular tocou, de madrugada, com um número desconhecido? E quantas vezes você quase atendeu? Mas o que acontece com quem atende, ninguém sabe. Não há botão de desligar. Não há como voltar atrás. A voz entra. A frequência é instalada. E quando você percebe, você já não é mais o mesmo. Você é só mais um canal de transmissão. E a história continua. Por aí, em algum lugar, alguém está esperando para atender a próxima chamada. Talvez você. Talvez alguém que esteja ouvindo agora. Talvez já tenha acontecido, e você não se deu conta. Você ouviu até aqui. A ligação foi completada. Agora, a voz vai continuar com você. Se gostou dessa história, então prepare-se para o que ainda está por vir. No canal Trem de Horror, o terror não tem fim, apenas formas diferentes de te alcançar. Deixa aqui nos comentários. Você já recebeu uma ligação de número desconhecido que te deixou arrepiado? Já teve a sensação de estar sendo observado logo após rejeitar uma chamada? Ou, pior, já ouviu seu nome sendo sussurrado, mesmo sem ninguém por perto? Comente. Compartilhe sua experiência. E lembre-se, ative o sininho, porque as próximas histórias podem bater na sua porta a qualquer momento. Ou talvez, tocar no seu celular, no meio da noite. Se quiser continuar vivo depois dessa história, não atenda números desconhecidos. Nunca mais. Ou talvez, atenda.